finalmente, quem veio à tona é o MXRF11, um dos queridinhos do mercado de fundos imobiliários brasileiro. A Raquel me mandou a seguinte mensagem: Oi Cássio, tudo bem? Faz um vídeo explicando o MXRF estar emitindo cotas de novo? O fundo funciona assim mesmo? Emite cotas a toda hora? Então esse é um questionamento interessante e dá para explicar de uma maneira muito fácil aqui, devido às etapas que estão no cronograma, tá? Hoje, por acaso, dia 1º de setembro de 2020, acabo de receber aí um e-mail da ORI, da área de relação com os investidores, do MXRF11, onde você vai lá, pode cadastrar o seu e-mail, e recebi o comunicado ao mercado do encerramento do período de exercício do direito de subscrição de sobras da oferta pública da sexta emissão de cotas do MXRF11. Então, a XP, ela mandou aí esse comunicado e colocou aqui alguns números para vocês entenderem, tá? Então lembrando que existem algumas fases que seguem esse cronograma que nós vamos detalhar um pouco mais à frente. Aqui ele fala o resultado dessas fases. Então foram subscritas e integralizadas na primeira fase, que é a fase de direitos de subscrição, 19.363.338 novas cotas naquele período chamado direito de preferência. Depois do direito de preferência vem o direito de sobras. No direito de sobras, nesse período, foram integralizadas mais 12.020.666 novas cotas neste âmbito do período de sobras. Lembrando que quem tem direito às sobras? Quem subscreveu. Vocês lembram que eu acabei não subscrevendo. Eu fui ao mercado, comprei a mercado e vendi o meu direito de subscrição. Então eu não tive direito a participar das sobras. Já aquelas pessoas que compraram os meus direitos de preferência, eles puderam exercer e ter também direitos de sobra. E agora eles fizeram essa soma e sobraram mais 18.968.463 novas cotas que poderão ser subscritas e integralizadas numa nova fase, que é a fase que é aberta para investidores da oferta institucional, empresas, principalmente FOFs, né, os fundos de fundos, e também a oferta não institucional, que são pessoas físicas. Claro que existem aí um valor mínimo, que já apareceu lá no prospecto no início. Então, eu baixei o prospecto novamente, dei mais uma lida nesse prospecto, lembrando que, originalmente, a ideia era um levantamento de aproximadamente 500 milhões de reais nesta sexta emissão de cotas, e o cronograma seguiu normalmente, hoje, 1º de setembro, então, é a data, é o 15º evento do cronograma, que é a data para a divulgação do comunicado de encerramento do período de direito de sobras, informando quantidade remanescente de novas cotas, se houver ou não. Então houve, tem bastante cota sobrando. Como é que funciona agora? Então agora, até o dia 10 de setembro, então de 1º a 10 de setembro, você pode ir na sua corretora e dizer que tem interesse de comprar cotas do MXRF, mesmo não sendo cotista, mesmo não tendo exercido direito de preferência e mesmo não tendo exercido direito de sobras. A pessoa que é fora do mercado do MXRF11, ele pode comprar aquele preço melhor, aquele preço que foi ofertado. Mas, aqui está o detalhe, a gente tem que ler. Então eu baixei aqui o prospecto, peguei o item que fala sobre oferta institucional, e vocês podem reparar, eu grifei aqui, que o montante mínimo para oferta institucional é de R$1 milhão, equivalente a 100.705 cotas. Então, se um fundo dos fundos quiser comprar, se uma instituição quiser investir no MXRF nesta fase, ele tem que botar no mínimo R$1 milhão. Isso inviabiliza para a pessoa física, claro, mas para a pessoa física é um valor menor. Mas, quem já viu lá no início, o investidor pessoa física, ele pode subscrever no mínimo 2.518 novas cotas, que dá um valor de R$ 25.003,74. Então, quem tem direito de preferência não tem o valor mínimo. Lembra? Poderia ter lá 200, direito de preferência de comprar 200 cotas, eu podia ser uma, duas, de uma 200, tanto quanto eu quisesse. Quem comprou também os direitos de preferência podia comprar o volume que quisesse. Nas sobras, você também poderia pedir o número que quisesse e poderia ser proporcional isso. Mas nesse caso, todo mundo que pediu foi contemplado com elas. E agora sim, eles têm um limite. Então, quem não exerceu o direito, quem não teve o direito de sobra, ou quem ainda quer mais, pode comprar, mas tem que exercer, no mínimo, a compra de 2.518 cotas. Então, se você tem interesse, R$25.003,74 tem que estar na sua corretora na data de efetivação do seu pedido. Tá certo? Espero que eu tenha respondido aí, Raquel. Lembrando que esses valores de 500 milhões, né, existe ainda um valor adicional que pode ser vendido aí de cotas, colocado no mercado de 20%. Então a administradora, justamente junto com a gestora, ela pode lançar cotas adicionais de até 20%, que totalizam aí um equivalente de mais 10.070.000 cotas, o equivalente em reais a 100 milhões de reais a mais que eles podem
colocar no mercado para esta oferta. Lembrando que aquele númerozinho que tem MXRF 11 é a cota do fundo imobiliário, 12 é a subscrição, 13 vem o direito de sobra, 14, então ele vai aumentando, é justamente isso. Quer dizer, agora provavelmente ele virá com 14 ou 15 no final, tá bom? Para o ticker vai acompanhando até ele integralizar e virar a cota normal. Fizeram uma pergunta também ontem interessante. O que acontece até essa cota ser integralizada? Até meu direito de cota, que é meu direito de subscrição, que o que eu recebo na verdade é um direito de subscrição, e essa cota é integralizada, que ela vira realmente MXRF 11. Até lá esse dinheiro é aplicado, então o fundo imobiliário aplica esse dinheiro e faz um rateio. Então para vocês terem uma ideia, só como exemplo, na última emissão, o MXRF estava pagando 7 centavos, o MXRF 11, e o MXRF 12 pagou 3 centavos. Então ele pagou um valor menor porque é o rendimento daquela aplicação, daquele montante que é distribuído para esses novos cotistas. Espero ter ajudado. Continue mandando aí as dúvidas, as lembranças e sempre que possível nós estaremos aqui para esclarecer. Um grande abraço, boa noite.